pessoal, estamos começando agora o segundo vídeo da série O que é a Bíblia. Nesse vídeo vai ser necessário a gente utilizar, além da versão conhecida como Bíblia Sagrada, ou a tradução do José Ferreira de Almeida, a chamada Tanakh. A Tanakh é a famosa Bíblia hebraica e ela é escrita originalmente em hebraico e a sua transliteração para algarismos latinos pode ser encontrada em uma ferramenta da web chamada BibleHub.com. Para esse vídeo eu vou utilizar as duas Bíblias. Alguns de vocês devem ter visto a chamada do título do primeiro vídeo e observado que lá eu cito a passagem de Isaías 42:8, onde se lê que eu sou Javé, este é o meu nome. Porém, como vocês devem ter notado e conferido isso na Bíblia Sagrada, a passagem diz eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Isso não faz nenhum sentido, né? Por que isso acontece? Porque nas transliterações da Bíblia hebraica, a palavra Yahweh foi totalmente substituída pela palavra Senhor. Ali, outra coisa estranha é que, conforme podemos ver em Gênesis capítulo 33, versículo 20, por exemplo, a palavra El foi substituída pela palavra Deus. Tal como a palavra Elohim, que significa uma categoria de um ser, um Deus, foi substituída também, a palavra Elohim foi substituída pela palavra Deus, como por exemplo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E isso tem um propósito. Algumas vezes a palavra El realmente quer se referir a um Deus genérico. Só que em diversas outras ocasiões, não, ela está se referindo a um Deus pessoal. Um outro Deus pessoal. E para mostrar esse Deus, deixa eu contar para vocês uma historinha. Em 1928, arqueólogos descobriram uma antiga civilização situada na costa mediterrânea do norte da Síria. As escavações revelaram desde então uma cidade importante, que se situou ao lado de Ur e Eridu, como o berço da cultura urbana, com uma pré-história que alcança o 6º milênio antes da Era Comum. Talvez por ter sido tanto um porto como a entrada da rota comercial que levava as terras em torno dos rios Tigre e Eufrates. Durante uma escavação do sítio, diversos depósitos de tabuletas de argila na escrita cuneiforme foram encontradas, constituindo uma biblioteca do palácio, outra biblioteca de um templo e, aparentemente, exclusividade no mundo até então, duas bibliotecas privadas, todas datando da última fase de Ugarit, cerca de 1200 antes da Era Comum. As tabuletas descobertas nesse centro cosmopolita foram escritas em 4 línguas: sumério, urrita, acádio, que era o idioma da diplomacia do Antigo Oriente Médio, e ugarítico, do qual nada se conhecia até então. Mas o que mais chama a nossa atenção é a descoberta dos textos religiosos de Ugarit. Eles provocaram uma revolução no estudo da crítica textual do Antigo Testamento. A antiga religião ugarítica estava centrada no deus Shef El, o pai da humanidade, o criador da criação. A corte de El era chamada de Elohim, ou seja, deuses. Os mais importantes entre os principais deuses eram Hadad, o rei dos céus, Atirá ou Asherá, a consorte de El, Yam ou Mar, que era o deus do caos primordial e das tempestades e da destruição, e Mot, que era o deus da morte. Outros deuses venerados em Ugarit eram também Dagon, Tirosh, Horon, Reshef, Cotar, o Acazes, Shahar, Shalim e principalmente o deus guerreiro Bel. A religião ugarítica era composta por um panteão divino com 4 níveis, onde o nível mais elevado estava El e sua consorte Asherá. No segundo nível estavam os 70 filhos de Asherá, ou seja, as outras divindades já citadas. No terceiro haviam outras pequenas divindades, como por exemplo o deus Cotar, o Acazes, que era um deus ferreiro, ele fazia armas para os outros deuses. E no quarto e último nível estavam as divindades trabalhadeiras, assim dizendo. Eram pequenos seres divinos que tinham como função cuidar da moradia divina de El e prestar pequenas tarefas, como por exemplo, servir de mensageiros. El era um deus pai, um criador, um velhinho de barba branca. Eu sei, você já viu esse deus em algum outro lugar, mas o melhor são os detalhes. Para essa parte, eu vou disponibilizar um livro que eu achei gratuitamente na internet através desse link que está aparecendo aqui na tela. Para quem quiser me acompanhar, eu vou aqui referenciar as páginas desse livro nas descrições. Ele traz basicamente a transliteração para o inglês desses textos de Ugarit, que foram escritos originalmente em escrita cuneiforme. Então vamos lá. El era representado iconograficamente como um touro. Ainda, ele também era representado como um ancião muito sábio.
Ele era visto como um pai pelos outros deuses. Ele também era um deus curandeiro. Também algumas passagens mostram que ele era um líder do panteão divino. Ele também vivia numa tenda situada entre rios cósmicos. E ele tinha inimigos cósmicos, tais como Tanin, também conhecido como Leviatã, e outros monstros retratados como serpentes e dragões. Os estudiosos consideram que El era o Deus original de Israel. E o primeiro argumento para a evidência de que El era o Deus original de Israel é isso que eu acabei de dizer. Exatamente, a palavra Israel traz o nome do Deus El, significa povo de El. O segundo argumento a favor dessa proposição é que Javé é um Deus guerreiro que veio do sul de Judá, conforme está retratado em Juízes, capítulo 5, versículos 4 a 5. Lá nos é dito que El Elyon foi o Deus cujos patriarcas fizeram sua aliança. El aparece para Abraão em Gênesis 17:1 dizendo: Eu sou El Shaddai, ande em minha presença e seja perfeito, indicando uma forma de associação entre El e Javé. El Shaddai é um epíteto de El, que significa Todo-Poderoso, e foi anteriormente registrado nos textos de Derala, referentes à antiga religião cananita, onde o epíteto era grafado como Sudin ou Shadaim. Esses textos são compostos por 3 tábuas que datam 1200 antes da Era Comum. O texto das inscrições pode ser conferido aqui nesse link para quem se interessar. Também, em Gênesis 17:1, Jacó, por exemplo, estabelece uma aliança com El Elyon, e ele elege como seu Elohim, ou seja, o seu Deus principal, após El ajudá-lo a chegar em segurança em Canaã, em Gênesis 28:15. Ele também ergue um altar para El em Gênesis 33:20, o que sugere que havia um culto para El em Jerusalém naquele tempo. El também o chama numa visão noturna em Gênesis 46:3. Em Gênesis 14, versículos 18 a 22, Melquisedeque é designado como um sacerdote de El Elyon. Assim, também temos referências a El como sendo um Deus pessoal nos textos mais primordiais do Antigo Testamento, como em Gênesis 49:24 e no Salmo 82. Um texto do Oriente Antigo Semita, escrito em Urrita e Tita, foi descoberto em Anatólia. Ele apresenta El com o nome El-Kunisha, que significa El, Criador da Terra, mesmo título que aparece em Gênesis 14:19. Ainda, há uma passagem em Gênesis 14:18 a 22 que revela um lugar de culto a El, assumindo uma conexão entre El Elyon e El, Criador da Terra. E mais, as passagens em Números 23:22 e Números 24:8 associam o êxodo não com Javé, mas com El. Nos poemas em Números 23:24, El é quase 3 vezes mais citado do que Javé. A noção de família real também é dada nos textos religiosos de Ugarit, onde os filhos divinos são chamados de os 70 filhos de Asherá. Na Tanakh, 70 é um conhecido número que geralmente se refere a grandes grupos familiares. Outro deus importante dessa cultura era o deus Bel. Bel era o deus da fertilidade e das tempestades, ao mesmo tempo que também era um deus guerreiro. Ele é classificado pelos estudiosos como um Death and Rising God, ou seja, um deus que morre e que renasce, em um claro simbolismo com as estações do ano e sua relação com a prática agrícola. Nos textos de Ugarit, Bel é morto pelo deus da morte, Mot, no outono, e fica morto até a primavera. A sua vitória sobre a morte é celebrada com a sua ressurreição, tal como sua entronização sobre os demais deuses. Cultos a Asherá e ao deus Baal eram comuns entre os israelitas e estão relatados nas passagens de 2 Reis 17 e 16. Por exemplo, em 2 Reis 21:7, ela aparece sendo adorada, o que sugere a alguns autores que esta era adorada como consorte do deus Javé.
Também outras evidências estão nessas passagens que eu estou colocando aqui embaixo. O problema é que Israel começou a ter dois cultos para deuses guerreiros, tanto Javé quanto Bel. A posição de Bel como o rei dos deuses em Ugarit, o vizinho do norte de Israel, e o fato de ambos também serem deuses guerreiros ajudam a explicar o problema de Bel no Antigo Testamento. Por exemplo, a região de Jeroboão, do Reino do Norte, absorveu o culto de Bel como se fosse o culto a Javé, ou seja, a questão de adorar tanto um deus quanto o outro era apenas uma mera questão teológica. Alguns nomes de pessoas, inclusive, começaram a surgir como variação do nome de Bel, tais como Jerubel, na história de Gideão, em Juízes 6:9, Esbel, em 1 Crônicas 8:33, em 1 Crônicas 9:39, e Meribel, em 1 Crônicas 8:34 e 1 Crônicas 9:40. Com esse tipo de problema que profetas como Elias tiveram que lidar. E eu vou deixar linkado aqui um videozinho do Dark Matter 2525 que explica bem como foi essa história. É lógico, o vídeo não tem como intuito demonstrar esse acontecimento, mas sim fazer uma chacota aí com William Lane Craig. Mas vale a pena, dá uma olhada lá que vocês vão gostar. A passagem em Deuteronômio 32:8-9 mostra um retrato desse panteão divino, sendo presidido por El, onde Javé aparece como um mero deus de segundo nível. Dê uma olhada nisso. Quando El Altíssimo, ou seja, El Elyon, dava às nações a sua herança, quando ele dividiu toda a humanidade, ele montou os limites para os povos, de acordo com o número de filhos de Israel. Porque a porção de Javé é o seu povo, Jacó é sua parte da herança. Essa mesma ideia de panteão divino aparece também em Salmos 89:6 e em Zacarias 14:5. Esses textos mencionam El e Javé no mesmo panteão divino, mas como figuras diferentes, sendo Javé o deus guerreiro de El e não mais Bel. Veja os versos iniciais, por exemplo, do Salmo 82, onde é citada a linguagem da família celestial. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitarei as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses e vós sois filhos de Elion, ou seja, filhos de El Elyon. Javé era conhecido por ser um desses filhos de El Elyon. Só que por volta do 7º século antes da Era Comum, ocorreu uma reviravolta. O rei Josias assume o trono de Jerusalém. Josias era um javeísta fanático e intolerante. Seu sumo sacerdote Ilquias descobre nos textos sagrados do templo e revela para o seu rei que o Deus que era adorado nos templos do Êxodo pelos patriarcas era El. O rei Josias simplesmente fica puto com essa revelação e resolve tomar providências. Essa parte da história que surge a fonte D, chamada fonte deuteronomista. Prometo fazer um vídeo específico explicando a relação do rei Josias e da fonte D de uma forma mais detalhada para vocês. Mas por agora é importante saber que a fonte D revisou todo o Pentateuco e mais alguns livros como Josué, Juízes 1 e 2 Samuel para incluir Javé como Deus Supremo a ser adorado. E Josias também foi o responsável pelo instituto da monolatria na religião dos antigos israelitas. A fonte D foi o escriba das seguintes passagens: Não terá outros deuses diante de mim. Não seguirei outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Assim, dá para ver que até aqui havia apenas o instituto da monolatria, ou seja, os israelitas antigos consideravam a existência de outros deuses, porém apenas um deveria ser adorado. Agora, porém, vamos ver como é que eles chegaram no monoteísmo. E como o melhor sempre fica para o final, a melhor parte é que Javé assume a liderança do panteão divino. Para mostrar como isso aconteceu, eu vou contar outra historinha, e ela envolve de corpo e alma o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías surge nos últimos dias do rei Uzias, ao 14º do reinado de Ezequias, ambos reis de Judá. Nos dias de Ezequias, a Assíria é um grande império do Oriente Antigo, que agora ameaça invadir seu reino. Após uma política religiosa de tolerância a deuses estrangeiros, promovida por Acais, pai de Ezequias, surge em Isaías a retórica da ira de Javé e seu julgamento contra seu próprio povo por falta de fé em seu único e ciumento Deus. Para isso, Javé usaria a Síria como seu instrumento de julgamento. Então, em 701 antes da Era Comum, a Assíria invade Judá sob o comando do rei Senaqueribe.
Após o assassinato do rei Senaqueribe por seus próprios filhos, uma sucessão de guerras civis toma conta da Assíria e então ascende a sociedade neobabilônica ao poder do Oriente Antigo sob o comando do rei Nabopolassar em 602, em aliança com o persa Ciachares o Grande e demais outros povos. Aqui já entra em cena um outro autor de Isaías, e com base nas ideias e pensamentos do profeta original, é registrado que Javé usa o povo babilônio como seu instrumento de julgamento contra a arrogância da Assíria. Em seguida, Javé também se preparava para usar o próprio povo babilônio como instrumento de continuidade da sua ira contra seu próprio povo. Em 597 a.C., outro rei babilônio, Nabucodonosor, entrona o rei Zedequias como seu rei vassalo de Judá. Porém, Zedequias se revolta contra a Babilônia e entra em aliança com o faraó Ofra do Egito. Nabucodonosor responde à revolta invadindo Judá e cercando Jerusalém, em 589. E em 587, no 11º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor rompe os muros de Jerusalém e conquista a cidade. Zedequias e seus seguidores tentam fugir, mas são capturados nas planícies de Jericó e levados a Ribla. Lá, depois de verem seus filhos mortos diante de seus próprios olhos, Zedequias é cegado, é amarrado e levado em cativeiro para a Babilônia, onde permanece preso até sua morte. Jerusalém então é saqueada e o Templo de Salomão é destruído. A maioria dos membros da elite judeia é levada em cativeiro para a Babilônia. A cidade é arrasada. Em 559, Cambises I foi sucedido como rei de Ansã por seu filho Ciro II, o Grande, que também sucedeu o ainda vivo Arsâmbis como rei da Pérsia, reunindo assim os dois reinos. Ciro conquistou a Babilônia, então, em 538. Claro, você já deve estar imaginando o que consta em Isaías. Javé usa o Império Persa como instrumento de julgamento contra a arrogância da Babilônia. Ciro, além de libertar o povo de Israel, ainda abre seus cofres para financiar a reconstrução de Jerusalém e de seu templo. O Deutero Isaías então trata Ciro como seu Messiach, ou seja, seu Messias, seu ungido. Aqui, como vocês já devem ter percebido, Javé é chamado a assumir a Assembleia Celestial e governar todas as nações, conforme vemos nos versos 7º e 8º do Salmo 82. Nesse julgamento, o leitor aprende que tudo isso foi planejado por Javé há muito tempo. As nações não agiram por conta própria e, portanto, não estavam em posição de saber o que viria pela frente. Deus estava trabalhando através deles para executar não só o julgamento a Israel, mas também a sua restauração. E ele chamou Ciro para começar este trabalho de restauração. Notem aqui uma coisa interessante. Javé invade a jurisdição de Assur, de Marduk e de Zoroastro, e fez das nações assírias, babilônicas e persas seus instrumentos para punir Judá, Jerusalém, a própria Assíria e a própria Babilônia. Eu acho que ele só não puniu a Pérsia porque não apareceu nenhuma nação maior para servir de instrumento da sua ira divina, e também porque Ciro da Pérsia abriu seus cofres para reconstruir a sua casinha. Os inimigos cósmicos de Javé agora são dominados, conforme vemos em Salmo 74. Nas escritas do Deutero Isaías, surgem diversas passagens sugerindo monoteísmo. São 11 versos de pura encheção de saco, com Javé dizendo e praticamente implorando para a gente acreditar que não há outro Deus além dele mesmo. Tudo isso para convencer os israelitas a voltarem a Jerusalém e reconstruírem seu sagrado templo. Agora, eles tinham um salvo-conduto de Ciro e tinham grana para isso. Também é nesse momento que começa estranhamente a surgir poderes magnânimos em Javé. Ele começa a se tornar um Deus que tudo pode. Aqui começa a entrar em estágio de maturação a onipotência, a onipresença e a onisciência de Javé. Afinal, o caminho pelo deserto era sinistro e Javé precisava ser o grande guia de seu povo à sua terra natal. Percebam aqui que Isaías não queria saber se essas qualidades divinas iriam apresentar uma inquestionável lógica interna ou se seus escritos iriam entrar em conflito com outras passagens antigas que outros autores da Bíblia já tinham escrito. Ele só queria que o povo de Israel voltasse para casa. O lado bom é que ele conseguiu fazer isso. O lado ruim é que ele criou as bases para o surgimento do que a gente chama hoje de apologista, que tenta explicar o inexplicável, que tenta dar um verniz lógico naquilo que nada mais nada menos do que uma retórica para fazer judeu voltar para casa. Não dá para explicar de maneira lógica, por exemplo, por que um Deus onipotente não consegue liderar a vitória de seu povo contra seus inimigos, porquanto estes usavam carruagens de ferro, como em Juízes 1, versículo 19? Isso só se explica quando entendemos que tais passagens foram escritas por pessoas diferentes, em momentos políticos diferentes e com propósitos diferentes. Lembram do argumento da multiplicidade de autores no meu primeiro vídeo? Essa retórica de Isaías ainda teve reflexos no relato da criação em Gênesis, da parte da fonte sacerdotal, que eu citei no primeiro vídeo.
Como eu havia dito lá, aqui é um rompimento com o politeísmo e os relatos da criação de mundo como um conflito cósmico entre deuses, o que era comum nas religiões do Oriente Antigo. Agora, Javé passa a existir por todo o sempre. Até mesmo seus inimigos cósmicos, como o mar e o dragão, são apenas parte da sua criação e nada mais se opõe a Javé. Javé agora é um ser absoluto. E Javé começou a ser associado às características de El e de Baal. Agora ele também se transforma num velhinho ancião e muito sábio. Ele também vira um curandeiro. Ele até mesmo ganha a sua tendia cósmica, assim como El. Ele vira um pai amoroso. E por fim, para fechar com chave de ouro pela fonte T, a gente vê a forma de estabelecer essa identificação entre El e Javé na passagem de Êxodo, capítulo 6, versículos 2 a 3, quando nos é dito que Deus disse a Moisés: Eu sou Javé. Aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, mas pelo nome de Javé eu não me fiz totalmente conhecido para eles. Ou seja, aqui ele está querendo dizer basicamente o seguinte: olha, eu era Javé naquela época, mas eu me identifiquei como El Shaddai. Então assim, acreditem, era eu o tempo todo, não era El Shaddai. El Shaddai é um deus pagão e vocês têm que adorar somente a mim. Então eu acho que agora já dá pra gente ir para os finalmente, né? Fechando as aspas do vídeo anterior, vimos que Javé não passa de um personagem de sua própria época. Além disso, ele é um híbrido, um construto de um Deus Pai, bondoso e cheio de amor para dar, com um guerreiro assassino sanguinário do mal. Na cabeça dos homens primitivos, era muito tranquilo e aceitável essa dupla personalidade de Javé, pois ela serviu a cada momento político em particular nas suas histórias. Por exemplo, Javé não era louco de mandar seu povo abrir o ventre das grávidas dos reinos assírios e babilônicos, por exemplo. Mas isso ele ordenou quando seu povo tinha vantagem militar sobre os demais. Percebam então que muitas das vontades e desejos de Javé estão também aliados com aquilo que seus profetas desejavam. Porém, é duro para os religiosos admitirem essa dualidade de Javé. Admitir que esse Deus foi moldado, criado e readaptado ao longo dos tempos impacta diretamente na doutrina da revelação, pois perde totalmente a referência do momento em que esse Deus se revelou e de como e quando ele se mostrou. Isso põe abaixo todo o esforço filosófico de Tomás de Aquino para racionalizar a crença em Deus, já que não faz sentido nenhum adorar um ser supremo que nunca se revelou para a humanidade. Vimos também que houve um momento crítico na história dos israelitas que demandou uma retórica especial, e deu para perceber que a multiplicidade de autores da Bíblia explica vários e diversos conflitos e contradições entre seus textos. Pelo menos para mim, ficou claro que os atributos de Javé são consequência de uma necessidade retórica iniciada pelo profeta Isaías. Além disso, Isaías quis deixar bem claro que tudo o que acontece é por desejo de Javé. Quem não acredita em Javé é punido, de uma forma ou de outra. Fica mais engraçado ainda quando a gente vê que esse tipo de discurso é comum até hoje. Olha o caso, por exemplo, desse pastor que diz que o tsunami no Japão foi castigo de Deus porque os japoneses não acreditavam em Javé. Também tem um pastor norte-americano que diz que o furacão Sandy era culpa dos gays. Ou seja, para quem já invadiu a jurisdição de Assur, Marduk e Zoroastro, também não custa nada invadir a jurisdição de Poseidon, né? Espero que tenham gostado desse vídeo do primeiro. Se sim, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para o terceiro e quarto vídeo da série, onde irei partir para o Novo Testamento, mostrando que Jesus foi um importante personagem histórico, porém não divino. Também pretendo comentar sobre as fraudes e falsificações das escrituras gregas. Então, até mais e um grande abraço a todos. Durante uma escavação do sítio, diversos depósitos de tabuletas de argila na escrita cuneiforme foram encontradas, constituindo uma biblioteca do palácio, outra biblioteca de um templo e, aparentemente, exclusividade no mundo até então, duas bibliotecas privadas, todas datando da última fase de Ugarit, cerca de 1200 a.C.
As tabuletas descobertas nesse centro cosmopolita foram escritas em 4 línguas: sumério, hurrita, acádio, que era o idioma da diplomacia do Antigo Oriente Médio, e o garítico, do qual nada se conhecia até então. Mas o que mais chama a nossa atenção é a descoberta dos textos religiosos de Ugarit. Eles provocaram uma revolução. Olá pessoal, estamos começando agora o segundo vídeo da série O que é a Bíblia. Nesse vídeo vai ser necessário a gente utilizar, além da versão conhecida como Bíblia Sagrada, ou a tradução do José Ferreira de Almeida, a chamada Tanakh. A Tanakh é a famosa Bíblia hebraica e ela é escrita originalmente em hebraico, e a sua transliteração para algarismos latinos pode ser encontrada em uma ferramenta da web chamada Bible. Ali, outra coisa estranha é que, conforme podemos ver em Gênesis capítulo 33, versículo 20, por exemplo, a palavra El foi substituída pela palavra Deus. Tal como a palavra Elohim, que significa uma categoria de um ser, um Deus, foi substituída também, a palavra Elohim foi substituída pela palavra Deus, como por exemplo em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E isso tem um propósito. Algumas vezes a palavra El realmente quer se referir a um Deus genérico. Só que em diversas outras ocasiões, não, ela está se referindo a um Deus pessoal. Um outro Deus pessoal. E para mostrar esse Deus, deixa eu contar para vocês uma historinha. Em 1928, arqueólogos descobriram uma antiga civilização situada na costa mediterrânea do norte da Síria. As escavações revelaram desde então uma cidade importante, que se situou ao lado de Ur e Eridu, como o berço da cultura urbana, com uma pré-história que alcança o 6º milênio antes da Era Comum. Talvez por ter sido tanto um porto como a entrada da rota comercial que levava as terras em torno dos rios Tigre e Eufrates. Para esse vídeo eu vou utilizar as duas Bíblias. Alguns de vocês devem ter visto a chamada do título do primeiro vídeo e observado que lá eu cito a passagem de Isaías 42:8, onde se lê que eu sou Javé, este é o meu nome. Porém, como vocês devem ter notado e conferido isso na Bíblia Sagrada, a passagem diz eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Isso não faz nenhum sentido, né? Por que isso acontece? Ocorre que nas transliterações da Bíblia hebraica, a palavra Yahweh foi totalmente substituída pela palavra Senhor.